O Espírito Santo registrou o melhor desempenho entre os estados do país no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, referente ao ano de 2012. O resultado foi divulgado no final do ano passado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, grupo que inclui as nações consideradas ricas. O Espírito Santo passou do 6º lugar em 2009 para a 1ª colocação. O exame, aplicado em 65 países, avaliou conhecimentos em leitura, matemática e ciências. O Brasil também aumentou a pontuação nessas áreas de conhecimento, mas ainda ocupa uma posição bastante modesta no ranking da educação em relação a muitos países. Hoje, no Conexão Brasília, nós vamos conversar com o secretário de Estado da Educação, Klinger Barbosa, para um balanço da educação no Espírito Santo e as perspectivas para este ano de 2014. Secretário, bem-vindo ao Conexão Brasília, prazer em tê-lo aqui novamente. É um prazer, Thelmo, falar com você e com os nossos espectadores sobre esse assunto tão importante para o Estado, que é a educação básica, né? E com esse resultado do final do ano passado, isso significou um alento muito grande para o trabalho que é feito aqui no Espírito Santo. E eu repito aqui os parabéns à nossa rede educacional, não só a rede estadual, mas também havia ali alunos da rede privada em menor quantidade e os alunos da rede estadual que participaram da avaliação, alguns deles eram recém-chegados das redes municipais. Então esse resultado é um resultado bonito para toda a educação do Espírito Santo. Agora, você colocou bem, o Brasil ainda tem muito que avançar, o Espírito Santo tem muito que avançar nesse cenário internacional. E não é uma desculpa, mas nós temos que verificar que o Brasil é um país que ainda tem um sistema educacional em construção. E essa avaliação do PISA, uma avaliação muito importante, tecnicamente muito bem feita, ela abrange principalmente países que já têm uma maturidade de sistema educacional, né? Alguns deles estabelecidos há mais de um século. E enquanto aqui no Brasil nós ainda estamos incorporando grandes parcelas da população à escola, né? Nós ainda temos um desafio de acesso, né? E junto a isso nós temos esse desafio de qualificar a educação, né? O processo educacional em grandes números não é simples, é necessário que haja ações em muitas coisas simultâneas, e é isso que, sob a liderança do governador Renato Casagrande, tem sido feito aqui no Estado, num balanço de 3 anos do trabalho da educação, né? Nós temos, nesse período, né, feito uma recuperação da rede física muito importante, né, das escolas que, algumas delas em situação ruim de atendimento e outras desatualizadas, né? A educação hoje exige que você tenha instalações para laboratório, para refeitório, para o acesso de pessoas com necessidades especiais, né? E às vezes você tem uma escola que não foi construída nesse tempo, né? Você não consegue colocar um refeitório lá dentro, não consegue colocar um laboratório de informática. Então, nessa área, nós estamos fazendo um investimento que nesses 4 anos de governo, né, o governador tem colocado, isso vai chegar a cerca de 500 milhões de reais, né, a atualização do parque de informática da rede. Essa é uma área de atuação, né? Você falou sobre um balanço. Outros aspectos a respeito do acesso a material didático, né? Nós fizemos já uma enorme aquisição de material didático para o ensino técnico profissional, quase 3 milhões de reais, né? Colocamos na rede agora, estamos acabando de entregar a aquisição de cerca de 70 mil volumes na área de literatura brasileira, que são materiais que o MEC não fornece, isso é por conta do governo do Estado, né? Atualização da merenda escolar, do transporte escolar, nessa infraestrutura que sustenta o funcionamento da escola, né? Absorvemos no ano passado os professores aprovados no concurso, né? Estamos aí com esse outro concurso agora para pedagogos e professores das séries iniciais e também cobrindo 2 áreas de física e de matemática, em que o concurso já encerrou a entrada dos profissionais que foram classificados, né? Essa é uma outra área de atuação. Para os professores que já estão trabalhando, né, nós temos programas de formação continuada, não é? Esse programa de matemática
né, que envolveu quase 1000 professores. Eu acho que a gente vê o resultado dele na avaliação do PISA, na avaliação do PAEBS e em outras avaliações nossas. É uma outra face de trabalho. Né? E atualização tecnológica da rede, no sentido a chegar à tecnologia educacional na sala de aula. Agora, o que o senhor destacaria como desafios a serem superados agora em 2014, por exemplo? Eu acho que dentro da continuidade dos projetos estratégicos que têm sido feitos, né, é um programa que começou no ano passado, que envolve não só a rede estadual, mas todos os municípios, a continuidade e aprofundamento do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. É um programa que pega aquelas crianças que estão entrando com 6 anos e o programa é destinado a que todos eles estejam devidamente alfabetizados até os 8 anos de idade. Isso é um marco, isso é uma revolução. Isso garante a gente fechar a torneira do analfabetismo. Então, esse é um programa muito importante. Um outro programa estratégico para nós, que tem sido feito, né, é o programa que visa corrigir o que a gente chama de distorção idade-série. São aquelas crianças, por exemplo, que têm 14 anos de idade e por qualquer motivo ainda estão numa turma onde a média de idade é de 10 anos. Entraram tardiamente na escola ou ficaram sem estudar durante um certo tempo. Esse é um entrave ao desenvolvimento escolar. Então nós temos programas em que essas crianças são colocadas em salas diferenciadas que promovem um programa intensivo de aceleração. E no final de praticamente 2 anos de trabalho, elas são reavaliadas e elas podem passar para uma série mais condizente com a idade que elas têm. Esse é um programa também fundamental. Né? Outros programas estratégicos é a recepção dos alunos no primeiro ano do ensino médio, porque eles vêm tanto da rede estadual como das redes municipais. Então nós fazemos uma avaliação em língua portuguesa e matemática, e aqueles alunos que demonstram um certo patamar, que pode gerar dificuldade no ensino médio, que é muito exigente, a gente faz um reforço em língua portuguesa e matemática para esses alunos. Né? E o início do funcionamento, acho que isso é marcante, de tempo integral na escola. Pois é, algumas prefeituras, o secretário, elas estão passando por dificuldades financeiras devido à queda na arrecadação, né, de impostos, né, e elas têm a obrigação de cumprir, né, aquele percentual constitucional de verba a ser aplicada na educação, e muitas estão se achando sem condições de manter a sua rede municipal de ensino funcionando. Neste caso, hoje, a rede estadual teria condições de socorrer ou mesmo absorver esses municípios que estão em dificuldade para manter sua rede municipal de ensino funcionando? Esse é um ponto importante para se garantir a continuidade desse crescimento da educação do Espírito Santo. A determinação do governador é que todas as secretarias, e aí no caso a SEDU, trabalhem muito ligadas aos municípios. Nós temos feito isso em uma série de projetos em que o Estado faz o patrocínio financeiro e a gente abre para os municípios. Isso é a determinação do governo, né? Além do que a gente também trabalha através de convênios para recuperação de escolas municipais, para construção de escolas, construção de quadras nas escolas. Em relação a esse assunto, o que, nosso ponto de vista, é que nós estamos dispostos a sentar com cada prefeitura para analisar a situação específica de cada uma. Não é? Que escolas poderiam passar por esse processo, porque isso traz consequências também para os municípios. Não é? Se ele passa os alunos para o Estado, ele deixa de receber o recurso do Fundeb relativo àqueles alunos. Às vezes, naquela escola, há um número expressivo de professores efetivos da rede municipal. A prefeitura vai ter que fazer um planejamento de como realocar esses professores, não é? Porque eles continuarão na rede municipal. Então, eu acredito que esse ponto, nós estamos abertos para essa conversa, é a determinação do governo, mas é preciso analisar caso a caso. Por quê? Porque tem essas consequências e, ao mesmo tempo, a gente não pode interromper o trabalho educacional que é feito com essas crianças. A evasão escolar ainda é uma preocupação? Muito grande. É uma preocupação muito grande, principalmente no ensino médio. Não é? Por causa da exigência constitucional
das crianças de 6 a 14 estarem na escola, nós temos instrumentos muito mais firmes, não é, junto à família, junto às varas de infância e adolescente, com as quais nós trabalhamos em conjunto, não é, para manter as crianças na escola. Quando a gente chega na faixa dos 15 aos 17, aí o assunto é mais delicado, porque às vezes a própria família já perdeu os instrumentos de pressão sobre aquele adolescente para mantê-lo na escola. Nós temos alguns programas relativos a isso, um desses é esse chamado Justiça na Escola, que a gente faz junto com o Judiciário, e eu quero reforçar aqui a ideia do programa Coordenadores de Paz, né, um programa que começou em 15 escolas da região do Estado presente na Grande Vitória, se expandiu para 33 escolas, as quais estão tendo continuidade, e a nossa perspectiva é de ampliação do programa. Como é que ele funciona? Uma pessoa da comunidade é selecionada com critérios técnicos para trabalhar numa ponte entre a escola e a família. Essa pessoa conhece as famílias, conhece as crianças e assim que a escola noticia para ela, olha, esse garoto, essa menina estão começando a faltar e está tendo problema, está com baixo desempenho, essa pessoa chama a família, se necessário vai na casa conversar, ela tem acesso a isso e os resultados desse programa têm sido muito satisfatórios em manter essas crianças na escola. Agora, secretário, a escola em tempo integral com atividades didáticas num período e prática desportiva, profissionalizante, cultural no outro turno, seria uma saída para tornar essa escola mais atrativa? Sem dúvida. No início da conversa, a gente falou em comparação entre o sistema educacional brasileiro com sistemas de outros países. Se você pega aqueles países top lá na liderança do PISA, todos eles é educação em tempo integral, já assentada há muito tempo, que é um desafio que o Plano Nacional de Educação colocou uma meta para 10 anos à frente, que a gente chegue, né, a um número de 25% dos alunos. Quer dizer, nós estamos ainda, reforço aqui aquele comentário inicial que eu fiz, nós ainda temos um sistema educacional em construção. Formação de professor, que é fundamental neste processo, o que o senhor colocaria agora para 2014 com relação ao magistério capixaba? Olha, eu acho que é bom falar, não é, para os nossos espectadores, um grande trabalho que tem sido feito de um órgão que a gente chama de CONSED, que é um conselho dos secretários estaduais trabalhando junto com o MEC, em diversos assuntos, principalmente ligados ao ensino médio, que é um ponto muito difícil no Brasil. Depois eu queria falar sobre ensino técnico profissional, hein? Mas a gente fez um trabalho grande... Nós estamos bem no finalzinho então, mesmo, mas vamos lá. Muito bem, nós fizemos um trabalho grande, 2 pontos são muito importantes nele. O ponto da formação inicial dos professores lá nas faculdades, e aí a SEDU delega isso ou absorve pessoas que vieram do sistema universitário. E o segundo, esse programa que é iniciado este ano agora, não é, de uma grande formação dos professores de ensino médio, é um programa tipo aquele das crianças lá de 6 anos, que pega os professores de ensino médio num processo de formação que vai durar 2 anos. Rapidinho para nós encerrarmos, ensino técnico profissionalizante, que é de fundamental importância. Muito importante, é uma das áreas onde o Estado mais avançou nesse período governamental. Nós temos hoje uma rede abrangendo o Estado todo, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, através do Pronatec, em trabalho integrado com o Senai, com o Senac, com instituições particulares, e eu tenho orgulho de dizer que o Espírito Santo hoje é o Estado que está na liderança proporcional na oferta de ensino técnico profissional no Brasil. E amplia agora em 2014. Sem dúvida, essa é uma tarefa importante de dar essa oportunidade para os jovens. Isso não significa que ele encerrou a carreira estudantil dele, mas ele fica habilitado para o mercado de trabalho e vai continuar estudando. Secretário, infelizmente o tempo foi curto para tanto assunto importante, né, quando se trata de educação, mas esperamos contar com a sua presença aqui em outras ocasiões. Muito obrigado. Sem dúvida, estou à disposição. É um prazer falar com os espectadores sobre um assunto que motiva e emociona e é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado. Eu agradeço também a sua audiência, lembrando que na semana que vem temos um novo encontro marcado. Até lá.